Então, muito boa noite, bem-vindos a mais uma sessão do ciclo de palestras Invasoras às Quarto, da INVECO, a Rede de Estudo e Gestão de Espécies Invasoras da Sociedade Portuguesa de Ecologia. É com muito gosto que eu hoje tenho cá alguém da minha área, da área marinha, que geralmente nós temos sempre muitas palestras de tópicos terrestres. Hoje temos aqui a Paula, que é investigadora auxiliar do Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, o MARE, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, onde também é professora convidada e ainda professora convidada também na Escola Superior de Tecnologia no Instituto Politécnico de Setúbal. A Paula é doutorada em Biologia pela Universidade de Lisboa, tem trabalhado e feito investigação na área da ecologia dos sistemas aquáticos, desde a avaliação do estado ecológico, introdução de espécies exóticas, gestão de pesca de bivalves. Tem, por isso, muita experiência na implementação de diretivas europeias, como a Diretiva Quadro da Água, a Diretiva Estratégia Marinha, e tem feito um grande trabalho na área das espécies exóticas, onde é também representante no grupo do ICES, um grupo de trabalho internacional, já desde 2011. Por isso, aproveitem e todas as perguntas que tiverem, a Paula é a pessoa ideal para esclarecer uma série de coisas neste tópico cá em Portugal. É inclusive uma das autoras que fez um dos primeiros trabalhos com levantamento de espécies exóticas nas zonas costeiras e estuarinas e marinhas em Portugal, por isso é com muito gosto que nós recebemos aqui a Paula. Devo dizer que esta não é a última palestra deste ciclo, há mais uma, no dia 19 de julho, que no final anunciaremos qual é, mas passo por isso a apresentar e passo a palavra à Paula, agradeço já o convite e Paula, podes partilhar. Muito bem, então muito boa noite a todos. Antes de mais, eu gostaria de agradecer o convite para fazer esta apresentação. Deixa lá ver se eu consigo. Gostaria de agradecer o convite para fazer esta apresentação sobre espécies exóticas marinhas. Portanto, hoje não vamos falar de plantas, vamos falar de espécies aquáticas, algumas das quais não são bem animais, outras são mais ou menos, umas têm vértebras, outras não têm, portanto é uma grande misturada de coisas. E a que eu chamei cruzeiros grátis para espécies exóticas marinhas, porque na verdade é disso que vamos falar, estas espécies estão sempre a apanhar cruzeiros grátis. Este trabalho, antes do mais, é o trabalho de muitas pessoas, portanto está aqui o meu nome, mas eu podia encher esta folha com nomes de pessoas que têm contribuído para fazer o levantamento das espécies exóticas marinhas e os trabalhos que temos vindo a fazer nesta área. Devo dizer que é uma área em que começámos a trabalhar há relativamente pouco tempo de uma forma sistematizada. Há cerca de 10 anos atrás não havia muitos trabalhos feitos sobre espécies exóticas marinhas, neste momento já há bastantes pessoas a trabalhar sobre o tema. Então, o que é que eu vos queria dizer? Portanto, já nós temos uma série de questões relacionadas com estas espécies e quando começámos a trabalhar nisto, começámos a fazer perguntas. E a primeira pergunta que fizemos foi, então, e quando é que estas espécies chegaram? Estas espécies exóticas marinhas, portanto, espécies que não são nativas do território português e das águas portuguesas, terão chegado cá ao nosso território e quando é que elas chegaram? Então, fizemos um levantamento ao longo do tempo, fomos ver estas espécies exóticas marinhas quando é que havia primeiros registros da sua ocorrência em território português. E temos aqui registros desde antes do século XVIII, portanto já há muito tempo que temos cá espécies exóticas marinhas, portanto já há muito tempo que elas estão a chegar ao nosso território. Mas na verdade, um levantamento sistematizado só começámos a fazê-lo a partir de 2011, precisamente porque integramos o grupo de trabalho do ICES em espécies exóticas marinhas, e nessa altura começámos a fazer uma compilação anual das espécies que ocorrem em território português. E, portanto, em 2011 arrancámos com 72 espécies. Desde então temos vindo a fazer a atualização todos os anos. Esta atualização tem sido feita com o auxílio de todos os investigadores a nível nacional que trabalham nesta área e a quem eu desde já agradeço este contributo anual. E no ano passado, 2022, tínhamos então 221. Portanto, estão a ver, em pouco mais de 10 anos, este número triplicou. E, portanto, será que triplicou a entrada de espécies marinhas? Eu diria que sim e não. Portanto, se olharmos aqui para o nosso cronograma, aqui para a nossa introdução de espécies marinhas,
aqui neste cronograma temos tanto as espécies que foram introduzidas no continente, na zona do continente português, como também nos Açores e Madeira. E, portanto, o continente vemos aqui o vermelho acastanhado, os Açores a azul e a Madeira a verde. E, portanto, vemos que realmente houve um crescimento do número de espécies não indígenas a chegar a estes 3 territórios, em particular aqui nos últimos 30 anos. Portanto, efetivamente, elas têm vindo a aumentar cada vez mais, e mais de 80% dos primeiros registros destas espécies datam dos últimos 20 anos. Portanto, parece que não é apenas de não conhecermos as espécies que já cá estavam antes, elas realmente estão a chegar a um ritmo acelerado. E a pergunta que fizemos a seguir foi, ok, então e de onde é que estas espécies vêm? Fomos ver qual era a distribuição nativa das várias espécies que encontramos em território português, e chegámos à conclusão que cerca de 75% vêm do Índico e do Pacífico, portanto, da zona do Indo-Pacífico. Portanto, estas espécies vêm de muito longe, a maioria das que cá estão chegaram de muito longe. Então, o que é que nos perguntámos a seguir? Como é que chegaram? E, aparentemente, tudo começou em Portugal e já na altura das caravelas portuguesas. Portanto, uma das espécies mais antigas que conhecemos em território português é a ostra do Pacífico. E a ostra do Pacífico acredita-se que terá chegado através das caravelas portuguesas. Eu pus aqui que foi através da água de lastro, mas não podemos dizer propriamente que foi água de lastro, porque não se utilizavam águas de lastro na altura das caravelas. Portanto, vamos lá pensar. Olha, Paulo, o teu slide não está a passar, não sei se para ti está, eu acho que não estamos a ver. Portanto, não estão a ver uma caravela? Não estamos a ver uma caravela. Okay. Estamos a ver o quanto chegaram ainda. Estamos em 2022 com 221 espécies. Ok, então vamos lá ver se isto funciona melhor. Vou voltar a partilhar. E agora? Já estamos bem? Agora vemos as tuas notas. Ok, então não estamos mas vemos bem. a caravela. Paula, se calhar tenta pôr, antes de partilhares em modo de apresentação e depois partilha só a apresentação. Ok. Vamos ver se funcionará assim. Vai funcionar. Já nos habituamos todos a estes desafios informáticos. Sim, também já tive várias vertentes diferentes, com 2 telas, só com uma tela partilhada assim, partilhada assado, e nem sempre corre bem. Ok, então estão a ver a caravela? Não, nós estamos a ver na mesma como se estivesse a partilhar só depois. Ok, então não estou a conseguir. E não percebo porquê. Também não é demasiadamente grave. Podes reduzir os teus slidezinhos da esquerda e fazer assim, porque estamos todos perto do ecrã e conseguimos ver. Acho que não há problema. Vamos ver se eu consigo, se puser no outro ecrã. Vamos lá ver se funciona melhor. Ok. Ok. E como estamos agora? Melhor? Agora vemos o slide sem ser em ecrã. Temos perfeitamente bem. Agora temos. Perfeito. Acho eu. Agora é só testar para ver se passa. Mas estamos a ver uma caravela linda. Muito bem. Então, aparentemente, estas caravelas terão sido efetivamente de algumas das primeiras embarcações a transportar espécies não indígenas. Também tivemos os vikings. Perdemos, Paula, perdemos. Não consigo perceber porque é que isto salta. Se não quiseres pôr em modo de apresentação, vê se bem na mesma. Ok, agora estamos a ver, certo? Certíssimo. Muito bem. E, portanto, há quem diga que até os vikings já transportaram espécies não indígenas, foi viagens mais pequeninas do que as caravelas portuguesas. E realmente as caravelas não usavam águas de lastro, mas usavam pedras de lastro.
e, portanto, terá sido assim que, eventualmente, terão sido introduzidas as primeiras espécies não indígenas. Portanto, agarradas a estas pedras que vinham em ambiente úmido, viriam as espécies que colonizavam substratos duros e, portanto, aguentariam o transporte durante a viagem e depois, chegando cá, seriam libertadas estas pedras com as espécies incrustadas. E uma espécie que se sabe que efetivamente terá sido transportada também desta forma terão sido as ostras. As ostras porquê? Porque era uma boa forma de transportar alimento vivo. Portanto, havia uma grande escassez de alimento a bordo destas embarcações e uma forma de garantir que havia alimento fresco era efetivamente transportar ostras vivas. E, portanto, estas terão sido as primeiras espécies exóticas a chegar à Europa. Mas elas chegam de várias outras maneiras. Portanto, temos vários vetores de introdução, várias vias através das quais elas são introduzidas. E, antes do mais, a navegação é um dos principais vetores, e por isso é que eu disse que eram cruzeiros grátis para estas espécies marinhas, porque grande parte delas efetivamente chega através das águas de lastro. Portanto, as águas de lastro são uma forma de contrabalançar quando o peso das embarcações quando elas descarregam. Isto porque uma embarcação sem carga fica demasiado leve para conseguir viajar em segurança. E, portanto, para contrabalançar o peso quando se descarrega uma carga pesada, a forma de que os navios arranjam é encher tanques de lastro que estão na parte inferior da embarcação com águas do local onde descarregaram a sua carga. E, portanto, voltam a fazer a sua viagem e quando chegam ao sítio onde vão voltar a carregar, nesse caso fazem exatamente a coisa contrária, portanto descarregam as águas de lastro para contrabalançar a entrada do peso da carga. E, portanto, isto é uma forma através da qual viajam milhares de espécies por dia ao longo do mundo. Outra forma que também viajam de barco é incrustadas nos cascos das embarcações, tanto do ponto de vista das embarcações comerciais como também das embarcações de recreio. E aqui vemos uma que está bastante bem colonizada por espécies, que podem ser espécies nativas, mas também espécies exóticas, caso estas embarcações venham de outros locais longínquos. Outra forma destas espécies chegarem ao nosso território também pode ser através do uso de isco vivo, e, portanto, nós usamos frequentemente como isco vivo as minhocas, as vulgarmente chamadas minhocas, e cada vez mais importamos isco vivo a partir da Ásia. O famoso ganso coreano é usado atualmente em território português e em toda a Europa como isco vivo, e o que acontece é que quando os pescadores estão cansados de pescar e ainda lhes sobra isco, grande parte das vezes despejam isso isco na água porque acham que estão a alimentar os peixes ou libertar uma espécie para ela poder sobreviver. Mas, na verdade, o que estão a fazer é introduzir uma espécie não indígena no meio natural. Outra forma é a aquacultura, portanto, espécies que são importadas para a aquacultura, elas próprias podem ser não indígenas, ou então podem trazer outras incrustadas ou no meio intersticial dentro das conchas, estas próprias espécies. E a aquariofilia é uma outra forma através da qual podem ser introduzidas espécies na natureza. Já tivemos casos em que grandes aquários como o aquário do Mónaco teve descargas acidentais de água e portanto foram libertadas espécies não indígenas no Mediterrâneo, mas os próprios aquários em casa, muitas das vezes as pessoas quando estão cansadas de ter os animais no aquário, acabam por libertá-los na natureza. Isto acontece mais até para espécies de água doce do que para espécies marinhas, mas na verdade também tem acontecido para espécies marinhas. Portanto temos aqui várias formas de introdução. E quem são estas espécies? Na verdade, temos uma grande diversidade de espécies marinhas que são introduzidas e que não viviam no nosso território antes de serem introduzidas cá. Temos algas, cnidários, aqui temos um exemplo de uma espécie de cnidário que está no estuário do Mira e no estuário do Guadiana, porífera, ou seja, esponjas, briozoários, que são animais bastante primitivos e a maior parte deles coloniais. Temos artrópodes, dentre dos quais os caranguejos, os anfípodes, as cracas, anelídeos, moluscos, temos aqui as ostras e uns quítones, também temos alguns cordados, como é aqui o caso dos tunicados, estes que vemos aqui em baixo, e por fim os próprios vertebrados, nomeadamente algumas espécies de peixes. Portanto, temos uma diversidade muito grande de espécies que têm vindo a ser introduzidas na natureza e que não eram nativas do nosso território. E como a Eliana mencionou, estas espécies têm vindo a ser estudadas, em particular no âmbito da implementação de diretivas comunitárias que já se preocupam com esta questão. Portanto, estas espécies são um problema porque causam impactos e, portanto, temos que lidar com elas de alguma forma, nomeadamente para monitorizar quais é que cá estão, se estão a aumentar em termos de abundância ou não, e que impactos é que estão a causar.
e, portanto, nós temos vindo a desenvolver metodologias para a amostragem destas espécies, para monitorização, e em substrato duro usamos, sobretudo, estas 4 que estão aqui representadas. Portanto, efetuar raspagens, portanto, vamos aos pontões onde estas espécies estão incrustadas, substratos duros, e raspamos estas espécies e levamos para o laboratório para identificar e quantificar. Podemos fazer uma metodologia que se chama Rapid Assessment Survey, que basicamente é uma monitorização rápida por parte de especialistas, portanto um conjunto de especialistas em grupos taxonómicos diferentes vão a um determinado local que querem monitorizar, define-se um determinado tempo para fazer esta observação e durante aquele tempo, pode ser, imaginemos 1 hora, 1h30, os especialistas vão observando os substratos duros e vão vendo que espécies é que conseguem identificar e muitas vezes até fazem uma semi-quantificação da abundância relativa das várias espécies. Isto é uma forma rápida de fazer uma monitorização. É óbvio que, neste caso, só conseguimos identificar aquelas que são visíveis a olho nu. Quando não conseguimos, temos uma outra forma que são as placas de assentamento. Portanto, as placas de assentamento basicamente são placas de PVC que são suspensas, por exemplo, em marinas de recreio, que são colocadas suspensas dentro de água, e ao fim de algum tempo vai-se observar que organismos é que colonizaram essas placas. Isto é uma forma expedita de ver, por exemplo, chegadas recentes de algumas espécies, porque elas têm aqui este substrato disponível e colonizam. Temos ainda análise molecular, portanto, cada vez mais se usa a análise do DNA e do DNA ambiental para identificar que entidades taxonómicas é que estão presentes, por exemplo, na água, ou até mesmo nas incrustações que estão nos substratos duros, e, portanto, é uma outra forma complementar de abordagem. Portanto, temos aqui estes primeiros, as raspagens e o Rapid Assessment Survey, que são bastante mais económicos, permitem a detecção de larvas e juvenis, mas que não permitem a detecção de larvas e juvenis em baixa densidade, portanto, apesar de serem relativamente fáceis de implementar. Por outro lado, aqui as placas de assentamento e em particular a análise molecular é uma metodologia mais rápida e uniforme, permite a detecção precoce e a possível origem, mas é sobretudo uma técnica dispendiosa, em particular a análise molecular. E, portanto, no fundo temos que balancear estes vários aspectos porque todas as técnicas são complementares e neste momento estão a ser todas utilizadas em território português. Se trabalharmos em substratos moles, vasas, areias, já temos que utilizar outro tipo de metodologia para recolher as espécies. Podemos utilizar dragas, portanto recolher os sedimentos através de dragas e depois levar para o laboratório e observar quais são os organismos que lá estão. Podemos usar cores em zonas intertidais, portanto em onde conseguimos ter acesso a pé. Ou no caso da coluna d'água, podemos usar redes de plâncton para recolher espécies plantónicas ou mais uma vez fazer análise molecular. E uma vez mais temos vantagens e desvantagens de todas as metodologias. Algumas permitem um bom levantamento das comunidades e uma quantificação, mas requerem um conhecimento taxonómico bastante aprofundado e que é uma coisa cada vez mais escassa em Portugal em alguns grupos taxonómicos. Por outro lado, temos aqui mais uma vez a análise molecular, que é rápida e uniforme, mas é bastante dispendiosa. E nós vimos no primeiro slide quando é que elas chegaram, mas vamos ver aqui agora detalhadamente alguns exemplos, algumas espécies que foram chegando ao longo do tempo. E, mais uma vez, como eu vos disse, provavelmente uma das primeiras espécies a chegar a território português e europeu terá sido a ostra do Pacífico, provavelmente na época em que começou a expansão marítima dos povos europeus. Agora, bastante mais recentemente, mas também uma das espécies que se conhece cá há mais tempo, temos aqui a Asparagopsis armata, que é uma alga que não é muito querida dos mergulhadores porque deixa os fatos de mergulho a cheirar em enxofre, e que terá chegado em meados da década de 50 do século XX. Depois, a Blackford virginica, a tal medusazinha que nós sabemos que está no estuário do Mira e no estuário do Guadiana, que terá chegado algures na década de 80 do século XX, é uma espécie bastante curiosa porque é uma espécie estuarina e ela tem duas fases, portanto tem esta fase de medusa, mas depois tem uma fase de pólipo em que está fixa no substrato duro. E essa fase de pólipo são organismos muito pequeninos, têm menos de meio milímetro. E, portanto, é extremamente difícil detectá-los. E, portanto, não conseguimos perceber como é que esta espécie poderá ter chegado, por exemplo, ao estuário do Mira, que é um estuário que não tem muita navegação. Provavelmente poderá ter sido o pólipo que veio agarrado a cascas de embarcações,
mas esta espécie é pouco tolerante a elevadas salinidades, e portanto a medusa não sai do estuário, encontra mecanismos de retenção para nunca sair do estuário. Portanto é uma espécie misteriosa, digamos assim, relativamente à sua chegada a Portugal. Temos aqui o meu gato também que quer participar na conversa. Outra espécie que chegou mais recentemente foi o caranguejo azul. Temos um primeiro registro de caranguejo azul no estuário do Tejo, ainda no final da década de 70 do século XX. Ele nunca mais foi avistado no estuário do Tejo, depois passou a ser avistado já nos anos 2000 no estuário do Sado, mas pontualmente, e bastante mais recentemente é uma espécie que tem vindo a invadir a costa do Algarve. Portanto, é uma espécie bastante abundante, é bastante observada até em redes de ciência cidadã, e nos Estados Unidos é uma espécie bastante apreciada do ponto de vista da gastronomia. Portanto, vamos ver se começamos a comê-lo para tentar vencê-lo, digamos assim. A ameixa asiática é outra espécie que já temos cá há bastante tempo, basicamente colonizou todas as bacias hidrográficas portuguesas e tem alguma tolerância à salinidade, portanto ela consegue estar nas zonas superiores dos estuários. E depois mais recentemente a ameixa japonesa. Portanto vocês hoje já devem ter ouvido falar desta ameixa japonesa, porque houve uma mega operação por causa da pesca ilegal da ameixa japonesa no estuário do Tejo, e é uma espécie que já conhecemos a sua presença em Portugal desde os anos 2000. Também mais recentemente, já na da primeira década do século XXI, temos aqui a corvinata real, também uma espécie que terá vindo da América. Mais recentemente ainda o wakame, portanto a alga do sushi, também já está presente, já avistámos alguns pezinhos aqui na Marina de Alcântara em Lisboa, mas ela é sobretudo abundante na Marina de Leixões. E uma das mais recentes introduções terá sido esta Crepidula fornicata. A Eliana conhece bastante bem porque ela já está a colonizar bastante bem a Ria de Aveiro e nos últimos anos também é bastante abundante aqui no estuário do Tejo e na Lagoa de Óbidos. Portanto, temos aqui um grande leque e uma grande diversidade de várias espécies não indígenas que estão no território português e que chegaram em tempos completamente diferentes. E se olharmos um bocadinho para o ritmo e a taxa de chegada destas espécies, temos qualquer coisa como uma espécie e meia por ano nos últimos 20 anos. Portanto, imaginem, uma espécie e meia nova a cada ano é uma taxa muito elevada de colonização e de invasão das nossas zonas costeiras. Ok, agora vou-vos mostrar um trabalho recente, relativamente recente, que temos feito na Marina de Alcântara através de raspagens, precisamente no substrato duro. Isto é o trabalho que resultou de uma tese de mestrado de uma aluna que é a Inês Afonso. Neste momento ela está a fazer doutoramento também na área das espécies não indígenas, mas basicamente ela em 2018 mostrou a Marina de Alcântara através de raspagens, encontrou 12 espécies exóticas na Marina de Alcântara. Aqui estão algumas delas, portanto a ostra do Pacífico e aqui um quítone que é a Topleura angulata. Também encontrou várias espécies de briozoários. Aqui algumas espécies de cracas também não indígenas e alguns tunicados, portanto cordados. E basicamente ela quis perceber se, quando estas espécies chegam às marinas de recreio, se elas têm capacidade de colonização do ecossistema natural fora dessas marinas de recreio. Então, o que é que ela foi fazer? Foi investigar as zonas limítrofes, portanto fora das marinas, em zonas rochosas, se existiam essas espécies não indígenas ou não. E na verdade, 7 das que ela encontrou dentro da marina de recreio, também estavam presentes nas zonas limítrofes e, portanto, tiveram sucesso na colonização de habitats naturais adjacentes. Portanto, temos uma capacidade de invasão dos nossos ecossistemas naturais. Para além disso, nós, depois desta amostragem de 2018, voltámos a fazer a amostragem em 2021, comparámos os resultados obtidos e apesar de parecer não ter havido um aumento no número de espécies exóticas total, mas houve um aumento em termos de abundância destas espécies. Portanto, elas estão bem instaladas e parecem estar a colonizar muito bem este meio. Um outro projeto que é exemplificativo do problema das espécies exóticas é um que temos vindo a desenvolver na Lagoa da Albufeira, chama-se Protect Invade, Proteção contra Invasões de Sistemas Costeiros, e este também resultou de um mistério. Portanto, se olharmos aqui para a Lagoa da Albufeira, localizada perto de Lisboa, é uma lagoa costeira fechada, portanto não está aberta ao mar, só abre ao mar durante um determinado período do ano para renovar e oxigenar as águas,
E aqui as zonas limítrofes são zonas arenosas, portanto, a ser colonizada a partir do meio exterior seria por espécies de substratos moles. Para além disso, nesta lagoa não circulam embarcações motorizadas, a não ser aquelas que servem de apoio às aquaculturas. E, na verdade, temos um conjunto de jangadas que fazem a aquacultura de mexilhão, produzem mexilhão. No entanto, em 2017, houve uma queixa dos produtores de mexilhão de que havia uma invasão biológica, portanto, tinham uns organismos que estavam a cobrir os mexilhões e a causar uma perda de produtividade. E vocês podem ver aqui nesta fotografia do meio, isto é uma corda de mexilhão completamente coberta por uma espécie, que nós depois identificamos como sendo a Ascidia Stiela plicata, e que na verdade estava a asfixiar, digamos assim, os mexilhões e a causar estas perdas em termos de produtividade. Então nós tivemos a desenvolver este projeto para perceber que espécies é que lá estavam, do ponto de vista das espécies incrustantes que estavam a causar problemas com as aquaculturas de mexilhão, se tinham algum ciclo sazonal que permitisse, por exemplo, tentar controlar a sua abundância de uma forma mais expedita, e como é que era a variação sazonal destas espécies. E basicamente, quando olhamos para a composição da comunidade incrustante sobre as culturas de mexilhão, vimos este cenário que vocês veem aqui. Portanto, as azuis são as espécies nativas, mas aqui cerca de 25% são espécies não indígenas, portanto, e criptogénicas, mas não sabemos muito bem se são nativas ou não indígenas. Portanto, uma grande percentagem de colonização por parte de espécies não indígenas. Então a nossa questão era, então, mas como é que estas espécies chegaram aqui? Então, temos uma lagoa fechada, não tem comunicação com o exterior, como é que chegaram lá tantas espécies não indígenas que dificilmente virão a partir da costa, uma vez que temos uma zona arenosa? Ok, então, antes do mais, fomos ver que espécies é que eram. Portanto, temos aqui algumas, aqui temos vários tunicatos, portanto, Stiela plicata, aqui uma outra colonial que é o Botrylodes diagensis, temos outro cordado solitário que é, e neste caso temos duas espécies, portanto, Siona intestinalis e Siona robusta, uma outra colonial que é o Didymnum vexillum, aqui vários briozoários também coloniais, uma alga, aqui uma craca, uma espécie que ainda não está registada para Portugal, portanto estamos a tentar fazer o primeiro registro, que é este Polychaeta Midianida pachysera, um bivalve que é o mexilhão pigmeu, aqui a Rhoditapes filipinarum, portanto a ameixa japonesa, e aqui uma craca. Portanto, temos aqui várias espécies não indígenas que estão a colonizar esta produção de mexilhão. E quando olhamos para os cordados, que são aqueles que no fundo causam os maiores impactos sobre a cultura de mexilhão, aqui temos algumas fotografias de 2019, 2020 e 2021, então na verdade nós vimos uma evolução ao longo do tempo desta colonização. Portanto, começámos por ter uma grande colonização aqui em 2017, 2018 por parte de Stiela plicata, portanto aquela espécie primeira a colonizar as culturas de mexilhão. Já tínhamos também alguma Siona e Botrylodes diagensis, mas a partir do verão de 2020 começámos a ter Didymnum vexillum. Esta espécie, que é a que vemos aqui na fotografia da direita, é uma espécie que tem causado fortes impactos negativos na produção de mexilhão a nível mundial, e só tínhamos um registro da sua ocorrência no Algarve, portanto um registro pontual, e neste momento temos uma grande proliferação desta espécie nestas jangadas de mexilhão da Lagoa da Albufeira. E portanto, estas espécies têm variações sazonais na sua abundância, portanto têm ciclos sazonais, mas na verdade nos últimos tempos temos vindo a ver a sua permanência nestas jangadas de mexilhão com uma grande predominância por parte de Didymnum vexillum. E quisemos então perceber como é que estas espécies terão chegado à lagoa. Portanto, fomos fazer inquéritos a utilizadores recreativos, portanto, para tentar perceber se eles traziam os seus equipamentos, as pranchas de surf, de bodyboard, as embarcações de recreio, se eles as traziam de outros locais e se tinham algum tipo de manutenção destas estruturas, que se faziam a sua limpeza para evitar que trouxessem incrustações. Então, basicamente, chegámos à conclusão que não há circulação de embarcações para fora e para dentro da lagoa, e há alguns utilizadores que trazem estruturas usadas noutros locais, todos lavam e secam essas estruturas, portanto não trazem propriamente uma prancha de bodyboard diretamente de um outro sítio para a lagoa, ela antes é lavada e fica a secar, e portanto dificilmente seria um vetor de transporte destas espécies não indígenas.
Depois fomos fazer inquéritos também aos aquacultores. Portanto, os 12 aquacultores da Lagoa da Albufeira, também lhes perguntámos quais eram as suas práticas, se eles, se eles iam buscar semente de mexilhão fora da lagoa, se a semente de mexilhão era toda proveniente da produção ali na própria lagoa, e basicamente eles disseram-nos que iam buscar semente de mexilhão nos estuários do Tejo e do Sado e na zona costeira adjacente. E até houve um que disse que às vezes também já teria trazido semente recolhida na Galiza. Portanto, chegámos à conclusão que provavelmente estas espécies não indígenas terão sido propágulos que vieram agarrados às sementes de mexilhão e que involuntariamente os produtores terão trazido para dentro da lagoa, não percebendo que esta semente de mexilhão estava colonizada por estas espécies. E, portanto, temos aqui uma forma involuntária de introdução de uma espécie não indígena que poderia ser prevenida através da utilização de boas práticas na aquacultura. E é isso que estamos a tentar fazer, a mudar um bocadinho as práticas da aquacultura no sentido de prevenir novas introduções. Depois quisemos perceber de onde é que eventualmente aquelas espécies terão vindo. Então fizemos uma análise de haplótipos, portanto uma análise molecular aos exemplares de Stiela plicata que encontramos na lagoa. Isto é uma árvore gira, eu vou tentar, também não é a minha área, mas vou tentar explicar-vos um bocadinho como é que nós interpretamos aqui esta rede de haplótipos. Basicamente, aqui, neste lado esquerdo, temos a rede dos haplótipos, portanto, no fundo é a variação genética da espécie Stiela plicata dentro da Lagoa da Albufeira, e basicamente vemos aqui que este haplótipo 2, que é o azul, é dominante nas sequências de Stiela plicata na Lagoa da Albufeira, e quando vamos olhar ali para esta rede aqui do lado direito, isto basicamente é em vários países do mundo para onde existem também registros de haplótipos, e o que vemos é que este haplótipo 2, que é o azul, é partilhado maioritariamente com sequências que foram recolhidas de animais em Espanha, mas também com outros países da Europa, Ásia e América. Portanto, basicamente, o que isto nos diz é que já houve múltiplas introduções desta espécie em todo o mundo e, portanto, é difícil conseguir fazer a rota específica, conseguir entender a rota específica de introdução na Lagoa da Albufeira a partir de outros locais. Ok. Temos ainda um outro projeto que temos vindo a desenvolver, este já focado em particular na ameixa japonesa, portanto também uma espécie invasora que já está em vários sistemas costeiros portugueses. Portanto, quisemos realizar este projeto na perspectiva também de ter bases para uma gestão sustentável desta espécie enquanto recurso, portanto, apesar de ser uma espécie exótica e invasora, ela é também um recurso explorado comercialmente e, portanto, bastante importante em alguns sítios, nomeadamente no estuário do Tejo. E, portanto, basicamente temos vindo a fazer amostragens e houve um ano em que fizemos amostragens nestes 4 locais para podermos comparar a sua composição. E o que vemos aqui nestas bolinhas é que a azul temos representado a abundância de espécies nativas, a abundância relativa de espécies nativas, e a vermelho temos a abundância relativa de espécies não indígenas. Portanto, como podem ver aqui no estuário do Sado temos alguns pontinhos bastante dominados pelo vermelho, aqui no estuário do Tejo também, e é sobretudo a ameixa japonesa. Aqui na Lagoa de Óbidos também temos alguns pontinhos vermelhos, aqui neste caso é a ameixa japonesa, e aqui é este cordado Ciona intestinalis, e depois na Ria de Aveiro, para além de termos também a ameixa japonesa, ainda temos uma boa representação desta Crepídula fornicata e também da ostra do Pacífico. Portanto, temos várias espécies não indígenas também em substratos móveis ao longo dos sistemas estuarinos portugueses. E em relação à ameixa japonesa, temos vindo a fazer um seguimento e uma monitorização ao longo do tempo e basicamente temos feito uma análise comparativa destes 2 estuários que são o estuário do Tejo e o estuário do Sado. Então basicamente desde 2011 que temos dados do ponto de vista da abundância e da biomassa desta espécie e o que temos que vimos no estuário do Tejo é que houve aqui uma subida na abundância da ameixa japonesa com um pico em 2018 e a partir daí parece ter havido uma estabilização. Já relativamente à biomassa, houve um decréscimo ao longo do tempo e mais recentemente temos uma biomassa menor. E o que isto representa é provavelmente uma sobrepesca da ameixa japonesa porque está a diminuir o seu tamanho. Portanto, apesar de termos basicamente a mesma abundância, temos menos biomassa porque temos mais ameijos de tamanhos mais pequenos. Relativamente ao estuário do Sado, que está aqui representado a laranja, parece-nos que esta espécie ainda está em fase de colonização e estabilização, portanto ainda está a aumentar, quer do ponto de vista da abundância, quer do ponto de vista da biomassa.
ainda não temos propriamente uma população explorável do ponto de vista comercial, mas ela está a aumentar em termos de abundância e representatividade. Isto tem levado a uma preocupação até do ponto de vista da gestão, porque vocês todos já ouviram falar com certeza de redes ilegais e de pesca ilegal da ameixa japonesa. Ainda hoje houve uma grande mega operação por parte da autoridade marítima em que verificaram a presença de vários imigrantes ilegais da Ásia que vivem da apanha da ameixa japonesa, e portanto nós quisemos quantificar esta questão e perceber que quantidades de ameixa existem nos vários locais e o que é que isto representa em termos monetários. E portanto chegámos à conclusão que a nossa quantificação das populações de ameixa mostrar-nos que o estuário do Tejo é realmente o sítio onde temos mais grama por metro quadrado, portanto mais explorável. O estuário do Sado é onde existe menor abundância, e em termos de estimativa de apanha, nós tivemos a fazer estimativas do número de apanhadores, portanto fomos contar o número de apanhadores, fizemos inquéritos em que percebemos que quantidades é que eles apanhavam diariamente, e a partir daí fizemos um cálculo em que chegámos à conclusão que em 2019 se apanharam cerca de 6.000 toneladas de ameixa no estuário do Tejo, cerca de 1.100 toneladas na Ria de Aveiro, depois cerca de 700 no estuário do Sado e 36 na Lagoa de Óbidos. E aqui em baixo vocês veem o que é que isto representa em termos de rendimento ao nível do apanhador. Portanto, isto rendeu qualquer coisa como um valor na ordem dos 18 milhões de euros por ano ao nível do apanhador no estuário do Tejo, e o menos significativo terá sido aqui na Lagoa de Óbidos, cerca de 224 mil euros por ano. Aqui em baixo vemos ainda de que forma é que esta ameixa é apanhada. Portanto, no estuário do Sado temos maioritariamente, apenas apanhadores apeados, portanto pessoas que se deslocam na baixa mar às zonas intertidais e apanham manualmente ou com ferramentas rudimentares. Aqui na Ria de Aveiro e na Lagoa de Óbidos temos uma grande variedade de métodos de apanha, em particular aqui o berbigueiro na Lagoa de Óbidos e o mergulho com escafandro na Ria de Aveiro, que também é uma técnica ilegal. E no estuário do Tejo, a grande maioria da ameixa é apanhada através de arrasto com ganchorro, também é uma técnica ilegal e extremamente lesiva para os fundos estuarinos. Portanto, olhando para este cenário global, portanto, já sabemos que temos muitas espécies que elas chegaram ao longo do tempo, que algumas são bastante problemáticas, algumas têm casos de difícil gestão, e portanto o que queremos, para onde queremos avançar é que medidas devemos implementar para prevenir e mitigar este problema. E portanto eu diria que mensagens para levar para casa, uma ferramenta que temos à disposição neste momento é a implementação de acordos internacionais, como o caso da Convenção das Águas de Lastro. Portanto, esta convenção é uma convenção internacional que já foi ratificada por vários Estados, incluindo por Portugal, e que obriga todos os navios construídos de novo a terem sistemas de tratamento das águas de lastro, e progressivamente os mais antigos vão ter que também adaptar sistemas de tratamento ou então usar sistemas que sejam disponibilizados em termos de prestação de serviços para tratar estas águas de lastro. A limpeza de embarcações, portanto a limpeza frequente de embarcações é outra medida que pode minimizar a introdução de espécies por esta via. A monitorização e detecção precoce é uma forma de se poder intervir precocemente quando há a chegada de novas espécies e, portanto, devemos manter uma monitorização frequente. Outra medida é não limpar os cascos dentro d'água, portanto, limpezas em doca seca são a melhor forma de que estas espécies não possam colonizar o meio natural, porque se houver uma limpeza dos cascos dentro d'água, no fundo estas espécies são libertadas no próprio meio. Não libertar organismos vivos, seja a partir de aquários, seja organismos usados como isco vivo, organismos que são pescados eles próprios, portanto não devemos libertar organismos vivos na natureza que não sejam nativos de cá. E não transportar animais de outros países e sistemas aquáticos, porque sabemos, por exemplo, que no caso da água doce já houve muitas espécies de peixes que foram libertados nos meios naturais e que foram trazidos a partir de outros países da Europa, nomeadamente para serem usados como isco. E, portanto, é outra medida, outra recomendação, não transportar animais de outros países e sistemas aquáticos. E pronto, e era assim as mensagens que vos queria passar hoje. Temos um problema, temos que lidar com ele, e é um problema que tem vindo a crescer. Agora já temos alguns mecanismos para poder lidar com este problema, nomeadamente de regulamentação internacional, algumas medidas de prevenção, mas ainda estamos muito aquém
de tudo o que poderíamos fazer. Portanto, temos muito caminho a percorrer até conseguirmos prevenir adequadamente a introdução de novas espécies e mitigar os impactos que elas possam causar. E pronto, e agora estou à vossa disposição para responder algumas questões que eventualmente tenham e que eu consiga responder. Muito obrigada, Paula, muito interessante. Hélia, ias falar, posso deixar? Vamos dividir as perguntas, Não, eu ia ok? dizer o que tu disseste, muito obrigada, foi super interessante, eu aprendi imenso porque eu sou dos bichos terrestres, eu trabalho com plantas, mas sou um bicho terrestre. E, portanto, foi mesmo muito interessante, e há aqui uma série de discussões são sempre interessantes, que vão acontecendo em paralelo, e algumas delas eu achei isso muito positivo, os vários participantes foram trocando opiniões entre si, mas há aqui uma delas que eu, apesar das discussões que houve, eu acho que é muito importante tu também clarificares. E, portanto, vou tentar resumir ver se apanhei bem, se alguém achar que não, digam. Ou seja, começou uma discussão que alguém colocou sobre se estarias a falar de espécies exóticas ou de espécies exóticas com comportamento invasor. E depois houve várias pessoas que foram ajudando a distinguir as exóticas das exóticas que têm comportamento invasor, o que foi muito positivo e estão certíssimos. Mas eu acho que, para mim, o que ficou foi, é importante que clarifiques, quando falas daqueles gráficos com os valores, tu usavas sempre a terminologia não indígenas, e estavas-te a referir a não indígenas, ponto, a não indígenas com comportamento invasor, ou a não indígenas seguras e que podem ter sido introduzidas no impacto, ou seja, ajudar um bocadinho aqui a clarificar esta dúvida sobre que espécies estavam por trás daqueles gráficos e dos exemplos que foste falando. Ok, eu não sei se vou clarificar ou aumentar a confusão. Isto porque é uma discussão que continua, não está resolvida. A questão dos termos que usamos e das definições que usamos não é claro e nem toda a gente concorda, até nem mesmo em Portugal e nem mesmo todas as pessoas que trabalham com espécies marinhas. E, portanto, o que eu estava a usar nos gráficos, basicamente, é o que eu considero que são espécies não indígenas. Portanto, espécies não indígenas ou exóticas, que será um sinónimo, são espécies que não existem naturalmente em território português e terão sido introduzidas por via humana. Agora, aquelas que chamamos frequentemente invasoras ou com caráter invasor, é uma coisa que eu evito usar porque nós nunca sabemos quando é que uma espécie vai começar a ter caráter invasor. Ela pode não ser invasora quando é introduzida num determinado meio e no outro meio ser perfeitamente invasora. O que é que significa ser invasora? É, no fundo, conseguir expandir rapidamente a sua abundância e causar impactos negativos sobre o ambiente, impactos económicos, impactos sobre a saúde humana, modificar o ambiente onde estão. E para mim é extremamente difícil saber quando é que uma espécie vai ser invasora ou não. Portanto, estas listas de espécies invasoras e espécies preocupantes a nível da União Europeia, eu acho que são apenas referências, são simbólicas, são aquelas que neste momento são prioritárias porque temos que intervir porque elas já estão efetivamente a causar impactos negativos, mas eu preferia usar espécies não indígenas e prevenir a introdução de espécies não indígenas e mitigar os impactos de espécies invasoras e agora ainda pior, sejam elas não indígenas ou nativas, porque há espécies nativas, quando têm ambientes modificados, em particular por nós, por exemplo, ambientes poluídos, podem tornar-se invasoras. A alface do mar é uma espécie que pode tornar-se invasora se ela tiver muitos nutrientes disponíveis e causar impactos sobre as restantes. Portanto, isto é um tema bastante polémico, mas eu prefiro usar espécies não indígenas como aquelas que são introduzidas por ação humana e espécies invasoras aquelas que causam impactos, podendo ser nativas ou não nativas. Ajudei ou piorei? Eu acho que ajudaste. É verdade que nós em terra conseguimos ter uma noção mais real do que está à nossa volta e quando se entra no mar é mais difícil ter essa percepção, não é? Do todo. É mais difícil de ter a percepção da quantidade que cada uma dessas espécies está presente ou não e depois que impactos é que isso pode ter. Acho que em terra nós ainda assim temos mais facilidade em ver a big picture. A mim ajudaste. Espero que tenha ajudado quem andava aqui na discussão. Sim, ainda há um outro termo, agora usa-se muito, neonativa, range expansion, ou seja, que aumenta a sua área de distribuição, e isto para espécies que podem ser nativas, por exemplo, imaginemos na costa africana, no norte da costa africana, e que com as recentes alterações climáticas se estão a expandir para o território português. São indígenas ou são não indígenas? Elas não existiam cá, mas na verdade estão a expandir-se naturalmente
a partir de uma ação indireta humana, porque supostamente as alterações climáticas terão sido por nós, mas a verdade é que nós não podemos fazer nada para prevenir a sua introdução, porque elas estão a expandir-se naturalmente e, portanto, sobre essas não podemos ter uma forma de ação expedita e eficaz. E, portanto, eu prefiro deixá-las fora destas listas de trabalho, porque não há muito que consigamos fazer em relação a estas. Exatamente, isso é igualzinho às restas. Eu vou pedir desculpa porque eu ultrapassei uma primeira pergunta que estava aqui, antes desta questão ter surgido, que era da Susana Saavedra e que estava a perguntar se já foi detectada a chegada de espécies invasoras sobre plástico flutuante. Também é uma boa questão, Susana. Essa é outra que há quem considere e quem não considere. Temos uma equipa na Madeira, a equipa do Mar em Madeira, que está a trabalhar bastante sobre a questão do transporte de espécies em estruturas flutuantes, que podem ser plásticos ou troncos. E, portanto, mais uma vez, é uma forma de introdução sobre a qual pouco podemos fazer. Podemos prevenir largar lixo no mar, não é? Libertar plásticos para o mar. Mas a verdade é que sempre tivemos espécies que se expandiram desta forma, agarradas a troncos, colonizaram troncos e dispersaram-se. A questão é que estas espécies chegam em pequenos propagos e é muito difícil haver uma rápida colonização e expansão de forma a causar impactos. Portanto, é uma adaptação progressiva ao longo do tempo. E nesse sentido, eu também não as incluo na lista das espécies não indígenas, até porque nunca consegui encontrar uma prova efetiva de que alguma destas espécies que chega incrustada nestes objetos flutuantes tenha vindo a colonizar o meio natural. Pronto, o meu gato também quer colaborar aqui. Não vamos dizer o que é que achamos sobre os gatos. Exato. É uma espécie não indígena muito perigosa com altos impactos no meio ambiente. Exato. Eliana? Sim, estou aqui a ver, está aqui uma questão que é interessante porque vai de encontro a uma coisa que tu também falaste e que eu acho que é uma coisa, é um tópico engraçado. Então, o José Pereira fala sobre o lagostim de Louisiana, que está a invadir e a proliferar no Rio Sousa, que é um afluente do Douro, nomeadamente no Concelho de Paredes, e pergunta o que é que se pode fazer para erradicar esta espécie invasora, e se já, uma vez que já tem, apesar de já ter algumas espécies que se alimentam delas, em particular lontras e as garças, mas não é suficiente. E o Filipe muito prontamente relembrou que existe agora o Plano de Ação Nacional para o Lagostim e através deste plano é autorizada a exploração através da pesca profissional sem limite do número e do tamanho de captura. E isto é interessante porque tu mencionaste isto em relação ao caranguejo azul, que, por exemplo, que nos Estados Unidos, mas agora também no Mediterrâneo, tem sido bastante explorado, não é? E tentar usar este recurso para controlar a própria população. Queres falar um bocadinho disto, Paulo, e dos riscos ou não que isto pode acarretar? Essa é uma questão extremamente interessante e eu tenho vindo a lidar com ela por causa da ameixa japonesa. Lá está, uma espécie exótica invasora, está na lista das espécies invasoras, o que proíbe a sua comercialização e detenção e venda. No entanto, é uma espécie com um alto valor comercial e, portanto, um recurso natural bastante importante. E, portanto, o que é que nós vamos fazer no plano de ação? Vamos propor que se desenvolva um plano de controle da população que é feito através da pesca. Portanto, no fundo, a pesca sustentável é uma forma de controlar o efetivo desta população, mantendo-a, no entanto, explorável, porque, na verdade, aquilo que o José questionava em relação ao lagostim, é impossível erradicar estas espécies. Estas espécies que se reproduzem no meio aquático e que têm larvas por todo lado e que se espalham por todo lado, é impossível erradicá-las. Portanto, aquilo que nós podemos fazer é controlar os níveis populacionais por forma a causarem o mínimo de impactos possível sobre as outras espécies do ecossistema, mas não conseguimos erradicá-las. Portanto, é um caso bastante semelhante à ameixa japonesa e o lagostim da Louisiana. Eu acho que devíamos caminhar num sentido que é olhar para os serviços dos ecossistemas. Por acaso, eu acho que está aqui um aluno meu, que é o Frederico, ele está a trabalhar sobre isso. Serviços e disserviços de ecossistemas. O que é que isto quer dizer? No fundo, que serviços positivos, nós entendemos serviços de ecossistemas como benefícios que nós tiramos dos ecossistemas e das espécies. Mas nós podemos tirar benefícios, mas também contrariedades, podemos tirar coisas negativas. E, portanto, eu acho que uma forma de avaliarmos o que é que devemos fazer em relação a estas espécies exóticas e muitas vezes invasoras é se elas nos estão a trazer serviços de ecossistemas positivos ou negativos e balancear isso com o custo de
implementar medidas de controle e de minimização ou não, ou explorar essas espécies, por exemplo, do ponto de vista gastronómico e comercial. Portanto, eu acho que é nesse sentido que devemos caminhar, avaliar cada vez mais os serviços prestados pelos ecossistemas, valorizar os serviços prestados pelos ecossistemas e, neste caso, balancear o que é que devemos usar como investimento para combater este problema ou beneficiar deste problema, digamos assim. Ok, e eu acho que assim, sem querer, mais ou menos respondeste à pergunta da Elizabeth Mesquita. Tinha feito aqui um listar das várias dificuldades gigantescas para lidar com estas espécies, não é? Por uma série de coisas que tu acabaste por ir referindo mais ou menos, e depois ela acabava a perguntar se era expectável conseguir chegar-se a controlar as invasões, e eu acho que tu agora acabaste por falar precisamente disso e das dificuldades que têm e da conjugação que vai ter que haver entre, se calhar, pelos serviços de ecossistemas conseguimos chegar a um não vai ser um consenso de certeza, mas a uma conjugação de vários interesses, não é? Eu acho que temos 3 vias. A mais importante, prevenir novas introduções, portanto, trabalhar muitas vias de introdução. A segunda é mitigar os impactos causados por espécies invasoras. E a terceira é usufruir das espécies invasoras que nos trazem aspectos positivos. Invasivoria. Eu sou fã, acho. Podemos dizer que as espécies hortícolas são quase todas exóticas, aquilo que nós comemos, os vegetais que nós comemos. São, mas muitas delas não têm capacidade de sair da horta, coitadas. Coitadas não, a questão é essa. Foi maldito. Depois estava aqui uma pergunta da Susana sobre se as aves invasoras aquáticas ou terrestres, mas que são de estuário, como por exemplo o mainá de crista, podem ser uma via de dispersão. Sim, podem. Nós também temos colegas que têm vindo a trabalhar com isso. Também ainda não temos propriamente uma prova de causa e efeito de uma espécie que tenha sido introduzida assim, mas já há alguns indícios que mostram que pode ser. O Pedro Anastácio, que é um colega da Universidade de Évora, tem feito umas experiências, anda a passear patos mortos aí a grandes distâncias para ver se as espécies que vão dentro das penas dos patos e nas patas dos patos conseguem sobreviver, e verificou que sim. Portanto, potencialmente estas espécies conseguem ser transportadas por aves, e também já há suspeitas que isso possa ter acontecido, por exemplo, nos Açores. Há uma espécie que eu acho que foi Phycopomatus enigmaticus como poliqueta, que há alguns colegas que apontam como uma potencial via de introdução ter sido encostadas nas patas de aves aquáticas. Portanto, sim, mas eu acho que ainda não há propriamente um caso de estudo que mostre a causa e efeito direta. Nós nas plantas aquáticas terrestres, entre aspas, não é? Esta água doce, há vários casos que quase de certeza que foram aves aquáticas que as fazem. Vou ter que expulsar o gato. Eu acho que ficou aqui outra vez respondida uma pergunta com esta explicação completa da Paula, e portanto eu estou aqui com dificuldade em ver as novas. Eu estou aqui a ver uma pergunta e também tenho uma pergunta para a Paula, pode ser encaixada aqui nesta discussão. É uma discussão que foi iniciada aqui pela Maria Cândida Pitts e a Cândida, que é já uma nossa habitué. A Cândida fala o trabalho que vocês têm feito de identificação de causas da chegada destas espécies. Depois disso passam para o estudo das potenciais consequências dessa chegada para os ecossistemas locais, não é? É uma pergunta. E se existem medidas de combate para as invasoras ou não. Pois o Filipe foi respondendo, dizendo que de forma geral fazem aconselhamento às autoridades nacionais, seja a DGRM, o ICNF, depois apresentam algumas medidas de nível legislativo e depois há ainda alguns projetos de investigação aplicada para gerir a nível local. E isto é uma questão importante. Por exemplo, recebemos há uns tempos, já algumas das pessoas aqui podem estar a par disso, uma nova abertura de calls do Fundo Ambiental, acho eu, ou do ICN, já não sei, em que estão listadas algumas espécies, e eu vou sempre com muita curiosidade ver, porque das espécies que hoje, dos ambientes que aqui falamos hoje, praticamente nunca estão espécies listadas. Isso, por um lado, eu consigo entender aquilo que a Paula diz, a dificuldade que tem em listar estas espécies como invasoras e pô-las nestas listas. O que não está nesta lista muitas vezes fica fora destes planos de ação e não podem ser, ou seja, não podemos concorrer a fundos para depois implementar algumas destas medidas. Queres falar um bocadinho sobre isto, Paula? Sim, estas listas têm vindo a ser compiladas a vários níveis. Por exemplo, a lista das invasoras a nível nacional, se nós olharmos para as aquáticas, basicamente elas estão lá quase todas,
mesmo aquelas que ainda não são extremamente abundantes. Porquê? Porque o critério foi, vamos incluir todas as espécies que já têm populações instaladas e que têm capacidade de dispersar, mesmo que ainda não tenhamos encontrado impactos negativos dessas espécies. E, portanto, esta lista das invasoras a nível nacional, aquáticas, é bastante completa. No entanto, se olharmos para a lista das espécies com preocupação a nível europeu, as invasoras aquáticas e em particular as marinhas são muito poucas, são muito reduzidas. Lá está, porque é muito difícil quantificar os impactos. Antes do mais, nós não temos o cenário antes e depois, portanto, em muitos dos sítios não temos propriamente uma caracterização da diversidade que existia para podermos comparar com o que existe atualmente e que impactos é que foram causados por estas espécies. E depois não temos evidências diretas de impactos negativos, a não ser que eles venham a ser do ponto de vista económico, e aí sim já temos evidências. Nomeadamente o caranguejo chinês, por exemplo, é uma espécie que está na lista das invasoras porque tem causado impactos extremamente elevados no norte da Europa. Nós cá em Portugal temos-lo presente no estuário, no rio, na bacia hidrográfica do Tejo, e portanto ele durante a época de reprodução também desce ao estuário do Tejo, e na verdade ainda não conseguimos identificar impactos que nós consigamos quantificar e dizer que são verdadeiros impactos, porque esta espécie não compete com outras que existem cá, portanto não tem propriamente competidores diretos. É omnívoro, portanto alimenta-se um bocadinho de tudo, causa alguns danos nas redes dos pescadores, mas ainda não foram ao nível de haver grandes queixas sobre a espécie. Portanto, o facto de constarem de listas ou não constarem de listas, a maior parte das vezes decorre deste tipo de impactos palpáveis que as pessoas sentem e a necessidade que sentem de intervir ou não. E, portanto, nós vamos trabalhando isso e tentar apoiar as autoridades no sentido de vir a dar prioridade às espécies que podem vir a ser um problema no futuro, e em particular estes planos de ação também têm vindo a tentar alocar algumas dessas espécies que nós sabemos que entraram há relativamente pouco tempo e que ainda é possível fazer alguma coisa no sentido de prevenir a sua dispersão para outros locais onde elas ainda não estão. Obrigada, Paula. Penso, Exatamente. não sei se a Hélia está. Tenho aqui uma, eu acho que sobre a Lagoa de Albufeira, que por acaso também coincide com uma que eu tinha, sobre se as introduções na lagoa não podem ter sido feitas também por equipamentos ou roupas de mergulhadores que mergulhem no mar e depois vão à lagoa. E eu junto com isso, quando falaste dessa questão, estava a pensar na palavra biossegurança, não é, que nós usamos tão pouco por cá e que é tão importante. E no final, quando falaste da lagoa, referiste que estavam a tentar apostar em promover boas práticas para quem está muito ligado à lagoa, nomeadamente quem faz a cultura dos ameios, dos berbigões, não, vou dizer mal, dos mexilhões. E a minha pergunta, portanto, esta pergunta aqui da Teresa, é essa concreta, se podem ter sido trazidos por mergulhadores ou por equipamentos ou roupas do mar para a lagoa, e a minha é se consegues concretizar que boas práticas é que, por exemplo, as pessoas da aquacultura ou outros utilizadores da lagoa podem ter para minimizar essas introduções. Ok. Mergulhadores acho difícil. Porquê? Porque quem pratica mergulho sabe que quando terminamos o mergulho, a primeira coisa que fazemos é lavar todo o equipamento com água doce, precisamente para evitar a sua degradação. Portanto, acho extremamente difícil haver um propágulo que consiga sobreviver a esta lavagem à água doce antes de voltar a haver novo mergulho na Lagoa da Albufeira. Portanto, eu excluiria essa hipótese da mesma forma que excluímos que fosse através de outro tipo de equipamento, lá está, porque os inquéritos que nós fizemos mostraram-nos que realmente é quase impossível que um equipamento tenha sido usado noutro local e depois diretamente transferido para a Lagoa da Albufeira. Isso não é muito praticável e, portanto, é altamente improvável que isso tenha acontecido. Portanto, cada vez mais eu acho que são propágulos que vieram nas sementes que são captadas noutros sítios, e nós fizemos já um esboço de guia de boas práticas para os aquacultores, e uma das coisas que indicamos, por exemplo, nós já temos vindo a fazer ensaios experimentais para ver que mecanismos é que são eficazes para eliminar os propágulos nos mexilhões, mas não matar os próprios mexilhões. Fizemos alguns ensaios com adultos e agora achamos que devemos fazer também com sementes. E uma das formas de fazer é, por exemplo, mergulhá-los em água doce durante algum tempo, ou em ou água com vinagre, ou lexívia, ou dissecação, porque o próprio mexilhão, como fecha a concha, sobrevive e os propágulos, a maior parte deles são erradicados. E, portanto, a quarentena e a desinfecção, digamos assim, das sementes captadas são uma boa forma de prevenção. Depois as próprias práticas da aquacultura, a forma como são feitas as enxertias dos mexilhões, como eles crescem,
há muitas recomendações que nós temos neste guia e quem tiver curiosidade eu posso disponibilizar, ainda é um esboço, mas pretendemos que ele venha a ser um guia implementado e experimentado, portanto agora a fase ainda é experimentar estas coisas que nós propusemos na própria Lagoa e ver se resultam ou não. E a Maria José estava aqui também em relação à lagoa a perguntar se ela costumava ser aberta ao mar, para deixar entrar a água do mar e se continua a ocorrer e não podem entrar a partir daí. Sim, continua a ser aberta, em particular, normalmente é na Páscoa, portanto, para haver uma oxigenação. Isto é um processo extremamente importante, em particular também para a aquacultura e para o uso balnear, porque a lagoa tem uma profundidade máxima de entre 12 a 14 metros e quando fica fechada durante muito tempo estratifica. E, portanto, tem estratos com condições completamente diferentes e começa a haver um abaixamento das concentrações de oxigênio do fundo para a superfície. E muitas das vezes temos concentrações muito baixas de oxigênio até aos 2, 4 metros da superfície. Isso já afeta, por exemplo, a produção de mexilhão. E, portanto, é extremamente importante fazer esta abertura nesse sentido de renovar a água da lagoa. Eu acho difícil que esta colonização se faça a partir do mar, por aquilo que estava a dizer antes, porque estas espécies são quase tudo espécies que são incrustantes em substratos duros. E, portanto, ali à volta da lagoa, o que nós temos são substratos móveis, são areias, são zonas arenosas, são praias. E, portanto, dificilmente estas espécies estariam disponíveis. A maior parte delas tem tempos de larvares curtos e, portanto, não conseguiam estar disponíveis na água do mar e estar disponíveis para entrar na lagoa durante uma maré favorável em que a água entrasse e não tivesse a sair. Acho particularmente improvável que isso pudesse acontecer a partir da água do mar por todos estes motivos. Ok, eu acho que acabaste por responder também, eu cometi aqui uma interpretação errada, eu falei de mergulhadores, mas a Teresa estava a falar de nadadores que passassem facilmente, mas essa questão com certeza que também se aplica aqui por causa dessas alterações das Nós exigências das fomos espécies. tipo CSI, que é eliminando pouco e pouco quais são as hipóteses. Primeiro tínhamos todas, depois não, esta aqui muito improvável, esta aqui não pode ser. Então fomos ensaiando, fizemos inquéritos, observámos na lagoa as práticas, fomos observar as várias estruturas, portanto fizemos várias coisas para ir eliminando as hipóteses e chegámos à conclusão que os culpados eram os próprios produtores. E às vezes é simplesmente porque nunca pensaram que o estavam a fazer, não é? Sim, exatamente, e é uma questão curiosa, a atitude deles mudou bastante ao longo do tempo. Inicialmente negavam, não pode ter sido assim, agora cada vez mais há uma aceitação de que este pode ser um vetor possível e já há uma procura de possíveis soluções e formas de prevenir que isto continue a acontecer. Portanto, a sensibilização e o envolvimento das pessoas que estão no terreno nestas questões é das coisas mais relevantes e foi uma coisa que não indicámos aqui ainda, a sensibilização dos utilizadores é extremamente relevante. A questão do isco, por exemplo, só o facto de falarmos com os pescadores e explicarmos está a usar uma espécie exótica, não deve libertá-la na natureza porque ela pode causar impactos. Nunca ninguém pensou nisso. Eu já convenci uma empresa que comercializa isco importado a pôr nas caixas uma informação a dizer esta espécie é exótica, não a liberta na natureza. Às vezes basta disso. Portanto, sensibilização, A informação é é a raiz de tudo, não é? Sim. Aumentarmos a informação, disponibilizarmos informação às pessoas, às vezes é o suficiente para elas mudarem pequenas coisas que fazem grandes diferenças. Exatamente. Eliana, apanhaste mais alguma? Eu acho que não vejo aqui assim mais nenhuma, se Há uns alguém... comentários, mas não pedem a Exato, resposta. foi... Eu ia só pedir à Paula, se calhar se pudesses colocar alguns links aqui no chat de projetos teus, onde as pessoas possam ver mais informação. Ok. Este E estão muitas é pessoas a dizer que foi fantástica, também acho que foi fantástica e aprendi imenso. Portanto, a dar os parabéns. E eu ia esclarecer aqui uma coisa em relação ao link que a Elizabeth pôs. Quando falaram do fundo ambiental, a Elizabeth pôs o link para o aviso que está presentemente aberto e vai fechar num instante, portanto aproveitem rapidamente. Ele tem espécies que são majoradas, portanto são consideradas prioritárias e são majoradas, mas as outras espécies também podem ser candidatadas, ok? Portanto, intervenções com outras espécies, imaginem que ninguém faz candidaturas com as espécies majoradas, as outras são financiadas. Portanto, não quer dizer que não sejam consideradas, quer dizer só que as que estão listadas como prioritárias têm uma valorização.
Paulo, eu ia pedir também, ia dizer que este é um público muito variado, costumamos ter aqui nas Invasoras às quartas, e é um público também muito ativo, gostam muito de participar, estão habituados, por exemplo, em participar em ações de controle em ambientes terrestres. É mais complicado nos ambientes marinhos, costeiros, com estas espécies, fazer esse tipo de ações. Mas se puderes indicar alguns grupos de trabalho, ou projetos, ou de ciência cidadã, em que as pessoas possam ir ter mais informações ou perceber o que é que, como cidadão, como podem contribuir para a questão das espécies exóticas marinhas, acho que iam agradecer, até porque tivemos aqui Ok? um Ocorrem-me já elogio duas da coisas Paula. assim de imediato. Antes do mais, o projeto Invasáqua é um projeto LIFE extremamente importante que temos vindo a ter em desenvolvimento cá em Portugal, que é precisamente para a prevenção e sensibilização para a questão da introdução de espécies aquáticas de água doce e estuarinas, portanto é sobretudo ao nível da água doce e dos estuários. Tem vários colegas aqui das universidades portuguesas e também colegas espanhóis que têm vindo a pôr este projeto em prática e têm feito inúmeras ações de sensibilização deslocalizadas no país inteiro e inclusive focadas nos agentes que intervêm no terreno, nomeadamente sensibilização dos agentes da GNR, do CEPNA e de outras entidades que atuam localmente. Portanto, esse é um projeto extremamente importante. Um outro ciência cidadã é o Biodiversity for All, que é um projeto em que as pessoas registram as suas observações. Eu, por exemplo, tenho lá um projeto específico para espécies exóticas e sempre que as pessoas registram espécies exóticas, eu recolho esse registro. O projeto NEMA é um projeto da Universidade do Algarve, que também tem trabalhado sobretudo com registros, observações feitas pelas pessoas, e estes são três que me ocorrem assim desde logo, que permitem a intervenção direta do público em geral e sem grandes conhecimentos do ponto de vista científico. Muitíssimo Nós estamos obrigada. aqui a colocar os links à medida que tu vais falando, para as pessoas ficarem com os recursos. Sim, eu pus aí três que me ocorreram dos projetos que eu tenho, mas se quiserem coisas específicas, é uma questão de me perguntarem, entrem em A contato Elizabeth comigo. já pôs quase todos os que tu foste falando, ela foi pondo o link. É uma excelente assistente. Pronto. Ok. Não sei se no público alguém mais tem alguma pergunta, se quer falar, porque eu no chat não vejo mais nada, mas têm a oportunidade, podem abrir o microfone, se tiverem alguma pergunta para a Paula. Se não, não sei se há algum último... Temos que avisar a próxima sessão. Exatamente, então, a próxima sessão vai ser a última antes do verão, não é? Uhum. Estas sessões, está o link também no chat, ficam gravadas e disponíveis no canal do YouTube da SPECO, esta da Paula ficará também daqui a umas 2 semanas. E no próximo dia 19 de julho vamos falar sobre o plano de ação para as vias de introdução e propagação de espécies exóticas invasoras, um dos tópicos que a Paula também falou, que é bastante importante, e isto vai ficar a cargo da Divisão de Aplicação de Normativos do Departamento de Conservação da Natureza e da Biodiversidade do ICNF, por isso é uma palestra que acho que vai ser bastante interessante. Nós temos aqui 2 nomes indicativos, que é o Miguel Domingos e o Paulo Carmo, talvez não sejam eles os oradores, porque ainda não temos confirmação, mas este será o tópico e dia 19 de julho, às 9 da noite, como de costume, esperamos por todos cá. E agradeço à Paula mais uma vez, muito obrigada, Paula, e eu vou agora